Pronto. Começou a gravar? Vamos lá então. Bom, então resumindo de novo, o que que a gente vai fazer hoje? Terminar essa questão aqui do desafio que eu passei na aula passada, depois começar assunto novo. Hoje vai ser triângulos. Então a gente vai ver um monte de coisa de triângulos, falar um pouquinho também de semelhança de triângulos, que eu acho que vocês estão vendo em outra com outro professor, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. E depois vou mostrar o Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, só que dessa vez eu vou deduzir. Eu vou mostrar de onde que veio esse teorema. Por que que a gente pode falar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Vamos ver então por que que eu posso falar isso. Vou provar para vocês por que que eu posso fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Começar aqui com esta questãozinha. Bom, eu passei essa daí. Lorhana falou que já tinha conseguido na primeira aula, mas ela não falou, né? Não deu a resposta. Então eu tenho minhas dúvidas, né, Lorhana? Mas vamos lá, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu quero que você determine A e B, ok? Eu quero saber quem que é A e B. E eu dei esse ângulo aqui e aqui tem uma circunferência, né? Ó, uma coisa importante. A gente tem aqui um triângulo, que a gente ainda vai ver na aula de hoje, mas já vou dando um spoiler, que a gente chama de triângulo isósceles, que é mais ou menos assim esse triângulo, né? Que é esse daqui, ó, onde eu vou ter R, que é esse valor aqui, ó. Aqui eu vou ter outro R, ui, aqui outro R, e aqui, sei lá, eu vou ter um lado L qualquer. Não sei, vou chamar de L. Agora, olha só que interessante isso daqui. Esse lado R aqui, ele é igual a esse, né? Eles são iguais. O que que isso significa? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Eles são iguais, porque eu tenho essa relação aí. Então, eu tenho R, R, e esses ângulos aqui, que eu vou chamar de θ, θ, eles são iguais. É o mesmo ângulo. Ou seja, aí eu já sei que A é igual a B. Pronto, então eu já sei que A é igual a B. Os ângulos são iguais. Primeira coisa. Agora eu quero saber quem que é A e quem que é B, né? Que são iguais. Vamos decidir aqui, então. Primeira coisa, essas retas, que é R1, que eu coloquei aqui, e R2, elas são o que a gente chama de retas tangentes. O que é uma reta tangente? Uma reta que passa muito próximo, meio que raspando em algum objeto que eu estou querendo analisar. Nesse caso, ela é uma reta tangente ao que é esse círculo aqui, ó. Então, o que isso significa? Que ela não chega a cruzar totalmente o círculo, não é uma reta secante que a gente fala que ela faz isso daqui, ó. Essa reta de vermelho é uma secante, tá bom? Aí, essa daqui, a R1 e R2, elas são tangentes. Uma coisa interessante das tangentes é que essas retas, elas formam, se você parar para pensar, elas formam 90 graus com o raio. Porque olha só aqui, aqui eu tenho uma reta tangente, não é? E aqui eu tenho um raio. Aqui eu vou ter 90 graus, ó. Esse símbolo que eu estou desenhando aqui, ó, assim, vou colocar aqui do lado. Esse símbolo que eu estou desenhando aqui significa que é 90 graus, tá bom? Então, pronto. Então, eu já sei que aí tem 90 graus. Eu já sei que esses ângulos aí, não é A e B, eu sei que esses ângulos entre o raio, Rzão, e a reta R1 e R2, eles formam 90 graus. Eu quero saber quem que é A e B. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou descobrir esse ângulo aqui, ó. Por que que eu vou descobrir esse ângulo de vermelho que eu estou marcando aqui, que eu vou chamar de, sei lá, gama? Chamar de gama esse ângulo. Porque eu consigo montar, nesse esquema que eu estou vendo aqui, uma figura muito conhecida de vocês. Vou colocar de verde. Que é um quadrilátero. Não é um triângulo, nem chega a ser um... Eita, não ficou muito certinho, né? Vou colocar de vermelho, de verde, quer dizer. Uma pipa. Aqui, eu tô grifando de verde a figura que eu quero que vocês vejam. Isso daí é uma figura, um polígono que tem 4 lados. Lembra que a gente viu na aula passada que um polígono que tem 4 lados, qual que é a soma dos ângulos internos? Se eu somar todos os ângulos aí, da parte de dentro disso daí.
Então, eu vou ter um ângulo... 360. Isso aí, 360. Vocês estão bom, hein? Aí, ó. Vai ser mais ou menos assim, né? Isso daí. Então, aqui eu vou ter 90 graus. Aqui é 90. Aqui é quanto? Aqui é 30. E aqui é o ângulo que eu quero descobrir agora. Pronto, aí fica fácil, né? Agora já fica mole. Por isso que eu chamei de... Mas perceba que tem que desenvolver bastante, tem que pensar, ver como é que é analisar essa questão. Por isso que eu coloquei como desafio. Mas é interessante. Então, eu sei que 360, que é a soma dos ângulos internos, vai ser o quê? Vai ser gama mais 90, né? Mais 90, mais 30. Beleza. Então, eu sei que 360 é igual a 180 mais 30, né? 90 mais 90 é 180. Vou escrever mais bonito aqui, né? Mais 30 mais gama. Pronto. Então, eu já sei que já montei um pouquinho a minha equação aí. Aí eu vou subtrair 180 dos dois lados, né? Menos 180. Menos 180, eu vou chegar aqui 180. 360 menos 180 é 180, né? É igual a 30 mais gama. Então, gama é igual a 150, não é? Pronto. Gama é igual a 150, beleza. Então, eu já sei o valor de gama, mas e aí? Eu quero saber A e B. Ah, mas veja só que interessante aqui. Agora eu tenho um outro triângulo, olha só aqui, um outro polígono interessante aqui, que é esse de vermelho que eu estou grifando agora, que agora é um triângulo. E agora eu sei todos os valores que eu preciso saber para descobrir A e B. Por quê? Porque eu vou falar que aqui, ó, o triângulo que eu estou grifando aqui do lado, aqui é A, aqui é B. Lembrando que A é igual a B, né? E aqui eu tenho esse ângulo, né? Que eu acabei de calcular, que é 150. Beleza. Quanto que é o somatório? Quanto que é a soma de todos os ângulos de um triângulo agora? Se eu somar todos os ângulos internos. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Vai dar quanto? Se eu somar tudo. E aí, e aí, e aí? 180. Pronto, 180. Então, 180 é igual a 150, né? Que é esse ângulo aqui. Mais A, mais B. Só que B é igual a A. Então, eu vou chamar de A também, né? Pronto. Então, eu sei que 30, né? 180 menos 150 é 30, né? Então, eu sei que 30 é igual a 2A. Logo, A é igual a 15. Terminou a questão. Então, eu sei que A é igual a B, que é igual a 15 graus. Pronto. E aí, Lohana? Chegou nisso daí também? Sim, Hã? sim. Chegou, olha só. Parabéns. Eu fiz mais diferente. Você fez diferente? Pera aí, deixa eu aumentar o volume aqui que tá meio baixo. Eita, tá travando um pouco. Sim, eu fiz muito diferente. Como que você fez? Conta aí. Não tem o triângulo? Aham, que eu grifei de vermelho, né? Isso, eu fiz a mesma coisa com ele, só que eu juntei, não tem o C lá de cima? Uhum. Ele tem o mesmo centímetro que o 30 de baixo. Ah, só que aí eu juntei esses dois, né? Fiz em lateral também e depois de juntar, eu calculei, fiz um número para A e para B e deu esse resultado aqui. Hum. Eu acho que eu entendi, mas acho que eu entendi o que que você fez. Você dividiu aqui no meio, não foi? Você pegou aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, né? Isso, desse jeito. Pronto, entendi. Muito bom também. É outro jeito de responder. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Eu Beleza, tentei então. explicar naquele dia, lembra? Só que aí ninguém entendeu. É, é. Mas enfim, é isso aí. Tem mais
Nessa aula eu vou dar outros desafios para vocês aí. Mas vamos começar o assunto agora. Let's bora. Triângulos, 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 triângulos. Primeira coisa aqui que é um triângulo, né? A gente já está usando triângulo, mas que é um triângulo aí? O que vocês acham que é um triângulo? De onde que vem esse negócio de triângulo? Bom, acho que o nome já diz um pouco, né? Tri vem de três, Quando a né? gente lembra de triângulo, eu lembro das pirâmides do Egito. Mas aí não é um triângulo, né? É uma pirâmide. É, mais Aí ou menos. são coisas diferentes, mas parece um pouquinho, não parece? Três Pirâmide ângulos. Faz sentido. não faz? A pirâmide é mais ou menos assim, né? Aqui, aqui. hum. Aí tem uns triângulozinhos aqui, né? Justo. Beleza, então. Então, triângulo, a gente já tem essa ideia. Três ângulos. Então, é uma figura, um polígono. O que é um polígono? É nada mais do que uma figura que eu consigo criar com várias retas, tal que essas retas não se cruzam. Então, isso daqui, por exemplo, eu vou criar um polígono muito doido aqui. Ó. Fingir que isso daqui é uma reta. Isso daqui é um polígono, por exemplo. É um polígono côncavo, né, que a gente fala, porque eu consigo fazer isso daqui, ó, ele tem meio que uma quina, né, que eu consigo passar de um para o outro, mas é um polígono. E o triângulo também é um polígono, só que é um polígono que tem três ângulos, né? Então só tem um jeito de eu fazer isso daqui, que é mais ou menos assim, né? Fazer um triângulo. Normalmente aqui ele já monta direto um equilátero, né? Que é um triângulo que tem três lados iguais. Então, esses três lados aqui, ó, o triângulo que eu desenhei, ele é equilátero. O que significa? Que todos os lados são iguais. Beleza? A gente já vai desenvolver mais, a gente já vai desenvolver isso daqui a pouco, só tô falando um pouquinho. Então, triângulo assim também, outro tipo de triângulo. Então, um triângulo nada mais do que uma figura, um polígono, deixa eu escrever aqui embaixo. Do que um polígono formado por três ângulos ou por três lados. Eu vou usar três lados, tá bom? Que é a mesma coisa. Formado por três lados. Beleza, então. Então a gente já. Todo mundo sabe o que é um triângulo, né? Mas só começando do começo, né? Não vamos afobar logo no início. Beleza, então. Ângulos em triângulos. Ângulos em triângulos. Aqui é um negócio interessante que eu reservei porque é uma coisa bem interessante da gente ver. Primeira coisa, soma dos ângulos. A gente usou naquela questão que a gente acabou de fazer, né? Que eu falei que a soma, deixa eu fazer assim, que eu falei que a soma de todos os ângulos de um triângulo é sempre 180. Né? Então, vou colocar aqui, ó, A, B, C. Aí eu vou falar que A mais B mais C é igual a 180 graus. Sempre. Não importa o triângulo que a gente estiver analisando, é sempre 180 graus. Não importa qual seja o triângulo analisado. Isso tem uma coisa bem interessante para a gente saber por que é 180. É o seguinte, tem uma. Eu não vou deduzir isso daqui porque demora um pouco, tá bom, gente? Mas eu vou dar uma ideia de onde que veio isso. Vamos imaginar que eu tenho um círculo, tá bom? E aqui eu tenho um triângulo dentro desse círculo, tá bom? Não era para ele estar inscrito certinho aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui ficou um pouquinho melhor, né? Quase igual o desafio. Só que agora não vai ser o desafio, agora já vai ser outra coisa. Você vai ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aff. Pronto, então, finge que tá certinho, tá bom? Então aqui eu tenho os três pontos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Professor, é que Oi. eu ainda não estava entendendo, tipo, tava ali a soma de A mais B mais C, que ia dar 180. Aí, tipo, não estava entendendo. Aí agora que eu fui entender.
O que que você não tá entendendo? Por que que vai dar 180? É tipo, vai ter que saber o valor de A, B e C, né? Entendi. Olha, é o seguinte. Para eu te provar por que que A mais B mais C em qualquer triângulo vai dar 180, eu teria que te ensinar outro assunto, que seria sobre ângulos que estão próximos. É um assunto que eu vou falar aqui do lado, nessa demonstração. Só que demora um pouco. O que eu vou mostrar para vocês é uma ideia do porquê que é isso daqui, tá bom? Por que que a soma toda sempre vai dar 180. Mas se vocês ficarem interessados na Todos próxima. os Oi? triângulos são iguais? Oi? E todos os triângulos são Não, iguais? não, nem todos os triângulos são iguais, não. Eu Não, posso. vamos Ah, fazer três. Cada três podia ser A, B e C. E juntos eles davam 180. Por isso que em todos os triângulos davam o mesmo resultado. Porque todos eles só têm três lados. mas aí que tá, eles poderiam dar qualquer outro número, né? A mais B mais C, se eu somasse os ângulos internos, eu poderia, sei lá, dar 67, 51, 9. Por que que não dá 9? Por que que dá 180? É isso que eu tô falando, entendeu? Poderia estar Ah, qualquer valor, mas dá 180. Por que que dá entendi. 180? Eu vou dar uma ideia do porquê que dá 180, que é o seguinte. A gente sabe que todo o ângulo formado assim por um círculo, se a gente for fazer uma rotação aqui, então vamos falar que eu parto dessa reta aqui, tá bom? Aí eu vou começar a girar essa reta aqui, ó, ela vai começar a ficar girando assim, tipo um relógio. Quando eu vou daqui para cá, ela percorre o quê? 360 graus, não é? Que a gente sabe, 360 graus. Isso daí já é dado. Por que que é 360? Ah, porque eu quero. Porque quiseram que fosse 360 graus. É um número bem que era muito utilizado e tal. Então é algo, esse tipo de número já foi estipulado por causa disso. Então eu quis que quando eu fizer uma volta completa vai dar 360, beleza? Então eu quero isso. Agora, partindo disso, quanto que vai dar a soma dos ângulos? Aí o que acontece é o seguinte, toda vez que a gente tem um círculo e eu tenho vou colocar de vermelho, e eu tenho lados que enxergam arcos aqui, ó. Tá vendo que eu tô pintando de vermelho? Isso daqui é um arco. Eu vou chamar como se fosse uma curva, né? É um arco. Aí eu vou falar que aqui, essa linha, esse negócio vermelho que eu tô desenhando aqui, e pronto. Esse ângulo aqui a gente fala que esse ângulo está enxergando o arco, né? Ele está meio que de frente para o arco. Eu vou falar que esse ângulo aqui, ele é alfa. Não, teta, vai. Teta. Se esse ângulo é teta, o ângulo que está colado aqui na circunferência, que está na parede da circunferência, vamos dizer assim, é a metade de teta. Então aqui vai ser teta sobre 2. Por que isso? Porque a gente pode usar umas semelhanças de triângulos, umas relações, e a gente consegue provar isso, tá bom? Mas eu não vou conseguir provar tudo hoje. Qualquer coisa eu tento na próxima aula, mas eu sei disso, tá bom? Então aqui é teta, eu sei que aqui é teta sobre 2. Beleza. Então agora eu vou fazer Cadê o verde? Vou fazer desse daqui, vai. Agora eu vou fazer com esse daqui, ó. Eu vou falar que aqui, ó, que esse ângulo aqui é beta. Se aqui é beta, ele está enxergando esse arco aqui, ó. Logicamente, esse daqui, ó, esse ângulo que eu estou pintando aqui do lado, ele vai ser beta sobre 2. Isso daqui, gente, é só uma curiosidade, tá bom? Não precisa ficar desesperado para decorar, para aprender isso daqui, não. Só estou dando uma noção por que que é 180, né? Por que que é esse valor? Por que que tem esse número aí? Então, outra vez, eu vou chamar aqui de alfa, esse roxo, e aqui é alfa sobre 2. Pronto, beleza. Agora, lembra que eu falei que toda vez que eu coloco uma volta em um círculo vai dar 360? Então, eu posso falar aqui teta mais beta mais alfa é igual a 180. Pronto. Agora eu vou dividir tudo por 2.
divide por 2 aqui, divide por 2. O que que eu achei? Eu achei que θ sobre 2 mais beta sobre 2 mais alfa sobre 2. Aliás, não, 180 não, perdão, 360, né? Que é do círculo, 360. Agora vai dar 180. Aí. E quem que é θ sobre 2? Esse ângulo aqui do triângulo. Quem que é beta sobre 2? É esse ângulo do triângulo. Quem que é alfa sobre 2? É esse outro ângulo do triângulo. Por isso, a gente pode falar que toda vez que eu somo os ângulos internos de um triângulo, vai dar 180. Porque a soma de uma volta completa, né, numa circunferência, é 360. A partir que eu estabeleço que isso é 360, todo o resto dos ângulos eu já posso definir. Eu já sei qual que é a soma dos ângulos em um quadrado, em um triângulo, em um monte de coisa. Beleza? Sei que ficou meio chatinho, mas é mais para ter uma ideia. Oi, Lorhan. Sabia que dá pra senhora fazer o cálculo libélula? No quê? Cálculo libélula. O que é cálculo libelo? Não tem o 2 que é embaixo desse negócio que parece um O? Aham, o θ. Isso. Então, aí Peraí. circular ele Ah, junto com o B e com o 2 tá embaixo desse A aí. como assim? Então, Eu di- eu- você, assim, ó, pega e não vai juntar, mas assim, ó, círculo o 2, o B e o 2 está embaixo desse A. Calma, mamãe. Aí, e depois calcula o O, o 2 e o A. Você multiplica eles e vai dar o mesmo, você vai somar eles e vai dar o mesmo resultado de 180. entendi, entendi. Justo, justo. É isso. Certinho, certinho. Beleza, então. É isso aí, Lorhana. Vamos lá. Aí, pronto. É, ok. Vai dar no final vai dar na mesma coisa, mas é interessante isso daí também. Então vamos para o próximo agora. Ângulos em triângulos, já falei. Agora, ângulos externos. Agora já é uma parte mais tranquilinha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou desenhar um triângulo aqui e vou fazer uma coisa interessante com esse triângulo. Não, eu quero um triângulo escaleno. Vocês já vão descobrir o que é um triângulo escaleno. Eu quero um triângulo com todos os lados diferentes, tá bom? Que é escaleno. Calma que eu já vou definir mais o que é cada triângulo aqui daqui a pouco, tá bom? A classificação desses triângulos e tal. Eu preparei uma parte da aula só para isso. Beleza. Então, aí eu peguei esses lados do triângulo, né? E estendi, eu joguei um pouquinho para fora, tá bom? Eu estendi um pouquinho o lado desses triângulos. Aí eu vou falar que aqui é o L1, L2, L3, tá bom? Massa. Eu vou pegar esses ângulos aqui, eu vou chamar aqui de A. Não vou mais colocar número grego, não. Né? A gente colocar em número grego, em algarismo grego. Ok, letras gregas. Aqui C. Beleza, então ABC. Pronto. Então a gente sabe que A mais B mais C é 180. Vamos jogar aqui do lado uma informação que a gente sabe. A mais B mais C é igual a 180. Mas agora eu quero saber outros ângulos. Eu quero saber quem que é esse daqui. Esse daqui eu vou chamar de A'. Esse daqui eu vou chamar de B'. E esse daqui eu vou chamar de C'. Tá bom? Só para falar que um é o A e o outro é o outro. Lembrando, A' e A, eles são o quê? Eles são suplementares. Lembra? Lembra do que é suplementar? Deixa eu colocar aqui do lado. Suplementar. Suplementar. A soma de dois ângulos, eu posso falar que A mais a', né? Eles são suplementares, é igual a 180.
A mesma coisa, deixa eu colocar aqui do lado, né? Melhor. A mais a linha é igual a 180. Professor, Oi, o suplemento é o que falta para chegar em 180 graus? isso. O suplemento, sim, o suplemento de um ângulo. Por exemplo, o suplemento de 80 é 100. Isso mesmo. Beleza? O que mandaram no chat aí? Confuso? Não é confuso não, Lohana. É meio... Cansa um pouco às vezes, mas não é confuso não. Tenha calma que não vai ficar confuso. Você já vai entender. Tá bom? Então, aqui também é 180. Isso daí, gente, suplementar esses negócios, é só uma palavra que eu falo para facilitar. Em vez de falar, olha, gente, A mais B forma 180 graus. Se eu somar A com B, vai formar 180. Tá bom? Em vez disso, eu vou falar o quê? Eu vou falar que A mais B são suplementares. A e B são suplementares. É mais rápido, né? Mas não precisa se preocupar tanto com isso. Então, se... Oi, alguém falou alguma coisa? Pro, Oi. você disse A mais A dá 180, B mais B dá 180 e C mais C dá 180 porque eles têm os mesmos lados. Mesmos lados? É, São do mesmo lado. Se você ver aqui é o que a gente lembra do que eu falei na aula passada, que é um ângulo raso, ó, isso daqui, né? Ou seja, um ângulo raso é como se fosse um plano aqui, ó. Se eu perguntar quantos ângulos, qual que é o ângulo na minha mão aqui, é 180, né? É uma meia volta, assim, mais ou menos, né? Então, toda vez que eu tenho um plano é 180, né? É isso que você quis dizer? Ok, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Suplementares. Onde que eu quero chegar com isso daqui? Bom, eu quero achar A linha, B linha e C linha. Agora, olha só uma coisa interessante que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou distribuir esses meus valores aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou falar que A mais, olha só que interessante, B mais C é igual a 180, não é? Deixa eu colocar assim, aliás, né? Vou fazer o seguinte, então. Vou fazer de outro jeito, para ficar mais fácil. Vou colocar esse aqui. Pronto. Então, A mais B mais C é 180. Agora, eu não posso pegar esse B mais C e falar que ele é um outro valor. B mais C é quanto? Bom, olha só que interessante aqui. Eu não falei que A mais a linha aqui é 180? E eu não falei que A mais B mais C é 180? Não é? Beleza, então eu posso falar o seguinte. Olha só que interessante. Eu posso falar que A mais B mais C que é 180, então eu posso falar que B mais C, colocar aqui, ó, é a linha. Não posso? Porque A mais a linha é 180. A mais B mais C, mais esse valor aqui, é quanto? É 180 também. Pronto. Então, B mais C é a linha. A mesma coisa eu vou fazer com B mais A mais C, que também é 180. Vou colocar o negócio em cima, eu sempre esqueço de colocar o grau em cima. Isso daqui é quanto? Não é a linha dessa vez, agora é B'. Por que B'? Eu estou somando com B. B mais B' é 180. B mais, entre parênteses, A mais C é 180. Então, A mais C é igual a B', tá bom? Mesma coisa aqui, eu já vou escrever cada um bonitinho. Mais A mais B é igual a 180 também. Aí eu venho aqui, ó, e falo que isso daqui é o quê? É C'. Beleza. Então, eu já concluí três coisas interessantes aqui. Três coisas interessantes aqui. Deixa eu colocar aqui do lado.
180 graus. Vou colocar aqui. Pronto, então eu sei que A' é igual a B mais C. B' é igual a A mais C, né? É isso aí. E C' é igual a B mais A. Pronto, Espera um segundo, só pra me copiar rápido. tranquilo. Pronto, ainda vou falar um pouco aqui, pode ficar tranquilo, vai dar tempo para copiar. Pronto, olha só que interessante que eu fiz aqui. Eu vou colocar assim, acho que melhora. Ui, ui, esse, esse, esse. Pronto. Agora, olha só que interessante. Eu posso falar, agora eu vou colocar aqui, fazer de roxo. É só para indicar algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, eu posso falar que C', esse ângulo que eu estou grifando aqui, é o A mais o B. Ou seja, para eu achar o ângulo que é suplementar a C, ou seja, o ângulo que com C forma 180, é só eu falar que é o A mais o B. Olha só, não é? E aqui, então eu posso falar que o A', que é o suplementar de A, é quem? É o C mais o B. Não é? Porque eu sei que quando eu somo todos os ângulos em um triângulo, né, vai dar 180. Então, logicamente, se aqui é o A, e A mais A' vai dar 180, não é? Então, a linha também vai ser igual ao C mais o B aqui, ó. Então, C mais B é igual a linha. De novo, mesma coisa aqui com o outro, ó. Olhando no triângulo agora. B'. B' quem? Vai ser o A mais o C, né? Então, olha só que interessante. Vai ser esses valores aí. Pronto. Esse aqui ficou... Como é que eu apago esse? Pronto. Beleza, então. Esse... Eu acho que eu vou ter que descer mais um pouco aqui. Porque tem mais uma coisa para mostrar para vocês. Beleza, então. Agora eu vou falar outra coisa. Agora eu quero saber quanto que é. Eu já sei quem que é a linha, já sei quem que é B', já sei quem que é C', não é? Vou até grifar aqui, ó. Esse, esse. Tá ficando melhor a anotação do que as aulas antigas, né? Tá melhorando, né? Tá mais organizado. Beleza. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero saber quem que é A' mais B' mais C'. Porque isso é uma outra coisa interessante. A gente vai concluir o que no final das contas? Que A mais B mais C é 180. E que, vou colocar até de vermelho aqui do lado, que A' mais B' mais C' não é 180, é 360. Que são os ângulos externos. A gente vai concluir isso, eu já vou mostrar por que que é, tá bom? Vou colocar, rapidão, vou colocar esse daqui um pouquinho para baixo. Eu acho que a aula de hoje vai ter que esperar vai ter que... Ô, pronto. Oi. Mas A mais B mais C não era 180? A' mais B' mais C' que é 360. Tem um linha aqui em cima, tá bom? Ah, É para porque... então Isso, para tá de diferenciar, tá bom? Por que que eu coloquei esse linha? É para falar que o A é o A' é o suplementar de A. O B' é o suplementar de C. Perdão. O A' é o suplementar de A. O B' é o suplementar de B. O C' é o suplementar de C. Entendeu? eles também fazem a mesma parte do círculo, porque se for juntando cada retinha, dá um círculo. Como assim? Dá um círculo. O que você está falando? Dá um círculo. O giro total dá 360. Hum, entendi. Professor, eu Interessante. acho que seria mais fácil para o senhor explicar, por exemplo, no triângulo isósceles, os três ângulos são 60.
E aí, 60 No mais 60 equilátero. seria 120. Uhum. É o equilátero, legal. E aí, o senhor poderia demonstrar, tipo, com números, por exemplo, 120 é o suplementar do 60. Aí mostra 120 mais 120 mais 120 é 360. Porque acho que com o número fica um pouco mais confuso. Letra, na Entendi. verdade. Ok, ok. Tem razão, tem razão. Já vou fazer isso. Primeiro, estou mostrando para vocês isso, beleza? Mas a gente já vai ver com os triângulos. Tenha calma, que a gente já vai ver isso daí rapidão. Ok. Quando eu estiver mostrando o triângulo equilátero, os outros aqui, ó, os isósceles, que eu vou mostrar para vocês isso. Vocês vão ver como é que é, tá bom? Mas vai ficar mais claro. Beleza, então, vamos lá. Eita. Bom, o que que eu quero mostrar também? Que a linha mais B mais C é 360. Como é que eu provo isso? Eu vou falar o seguinte. Eu vou usar essas fórmulas aqui, essas relações que a gente achou. Então, eu posso falar aqui embaixo, ó, a linha mais B mais C é quanto? Vamos lá, quem que é a linha? É B mais C, né? É a linha. Mais, quem que é B'? É A mais C. Mais, quem que é C'? É B mais A. Olha só que interessante aqui. Eu tenho 2B, eu tenho 2C aqui e eu tenho 2A. Isso daqui vai ser duas vezes A mais B mais C, não é? Por quê? Porque eu tenho 2A aqui, 2B e 2C. Vou até colocar aqui de amarelo. Aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um B. Vou colocar de azul claro. Aqui eu tenho um C, aqui eu tenho um C. Vou colocar agora de laranja. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho outro A. 2A mais 2B mais 2C. Vai dar quanto? Vai dar duas vezes A mais B mais C. E quanto que é A mais B mais C, que a gente achou antes? É 180, não é? Então, isso vai dar duas vezes 180. Que é quanto? 360. Pronto. Tá aprovado. Tá bom? E a gente já vai ver com os números, para ficar mais claro. Tá bom? Como a Luísa falou. Mas vamos lá, vamos lá. Beleza? Certinho? Alguma dúvida? Alguém não ficou claro? É rápida. Tá bom, tá bom. Sim? Tá bom. Pessoal. Ai, ai. Ok, então. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom, gente? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa aqui. Eu vou deixar essas anotações no, no Drive, tá bom? Todo dia depois da aula eu mando o link do Drive lá para vocês. Aí assim que eu acabar com a aula aqui, eu vou colocar essas notas lá no Drive, aí vai estar tudo certinho aqui. Acho que essas anotações estão tão boas para estudar. Ficou melhor do que as antigas. Oi? Semana vai ter desafio? Outro desafio. Essa semana vai ter desafio, claro. No final da aula eu mostro o desafio. São 3 desafios. Só Tá que eu não bom. vou. Só que aí eu vou pegar um aí que que vocês acharam mais difícil e eu vou fazer. Só que assim, eu não sei se vai ter tempo de mostrar todos os assuntos que o desafio precisa. Então, talvez, o que pode acontecer? Eu passar esse assunto aqui de triângulos em 2 aulas. No final da segunda aula, aí vocês vão conseguir fazer o desafio. Porque talvez hoje não dê tempo de estudar tudo, tá bom? Mas se der tempo de estudar alguma coisinha, eu passo algum desafio para vocês aí. Beleza? O que a Lorhana tá falando aí, Lorhana? Já tô com calor com esse tema. Com calor? Ai, ai. Ok. Posso passar então? Todo mundo já copiou? Lorhana? Sim, pode passar. Coedo? Então simbora. Beleza, então. Qualquer coisa tá lá nas notas, tá bom, gente? Tá tudo anotadinho lá.
se quiserem ver depois. Tem a videoaula também, que publicam um dia antes, depois da aula. Então, qualquer coisa é só olhar na videoaula também. Você consegue pausar lá, é mais prático para vocês. Bom, vamos lá então. Um triângulo equilátero. Eu vou fazer duas coisas nesse tema aqui. Vou fazer o que a Luísa falou e apresentar um triângulo equilátero para vocês. Eu falei lá no início, deixa eu colocar aqui, que um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Que é como se fosse esse triângulo aqui. Vou aumentar um pouquinho, pronto. Esse triângulo aqui, ele tem todos os lados iguais. Então, eu vou falar, a gente indica que ele tem os lados iguais com uma setinha, com um corte aqui, ó, com esse tracinho aqui, tá vendo? Se eu coloco o mesmo tracinho em todos os lados, isso significa que eles são iguais. É um jeito de mostrar que eles são iguais, né? Para ficar mais fácil. Mas eu vou falar que aqui que aqui tem um comprimento L, aqui L e aqui L. Mas eu vou chamar, não de L, mas de outro valor. 5, por exemplo. Aqui é 5. Oi, aqui é 5. E aqui é 5. Beleza. E tem uma coisa interessante no triângulo equilátero. Como ele tem todos os lados iguais, isso implica numa outra coisa, que é o seguinte: se ele tem todos os lados iguais, a gente consegue provar também que ele tem todos os ângulos iguais. Então, aqui é teta, aqui é teta, aqui é teta. Quem que é teta? Vamos descobrir. Eu sei que os ângulos são todos iguais. Então, eu vou falar que teta mais teta mais teta é igual a 180, não é? Que é a soma dos ângulos. Então, 3θ é igual a 180. Teta. 180 dividido por 3 vai dar 60. Pronto, provado. Então, quem que é teta? 60 graus. 60 graus. 60 graus. 60 graus. Pronto. Olha só que legal. Olha só, olha só. Pronto. Então, aqui eu vou ter 60, 60, 60, né? E eu vou fazer um negócio interessante agora, que a Luísa falou. Lembra que a gente estava vendo os ângulos externos, né? Então, eu vou estender, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou puxar para o lado aqui. Não, esse aqui ficou feio. Puxar aqui para o lado, ficou melhorzinho esse. Aqui, não. Pronto. E esse aqui, ó. Pronto, agora eu quero saber quais são os valores desses ângulos, que são iguais também, né? Se todos os ângulos são iguais, então eles são iguais, né? Os externos também são iguais. Agora, olha só que interessante. Esses ângulos de azul que eu estou desenhando, eles são o quê? Eles são suplementares de 60, né? Então, eu posso falar que, vou cortar aqui, 60 mais esse ângulo de azul, que eu vou chamar de A por enquanto, já vou colocar um número para ele, mais A é igual a 180, não é? Porque eles são suplementares. Então, quanto que é A? A é igual a 180 menos 60. A é igual a 120. 120 graus. Pronto. Então, eu já defini A. Aqui é 120. Aqui é 120. Aqui também é 120. Agora, olha só que interessante. 120 não é 60 mais 60? Não é? Olha só, eu acabei de provar, acabei de mostrar um exemplo do que a gente tinha visto antes. Eu chamei esses ângulos externos aqui de linha, né? Então, se aqui fosse a linha seria o quê? Seria B mais C, né? Que seria o quê? A linha é igual a 60 mais 60, que é igual a 120. Pronto, que foi o que a gente encontrou aqui. Olha só que interessante. Não precisa ficar decorando isso daqui, falar, oh meu Deus do céu, eu quero ficar decorando que o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos. Eu quero provar, eu quero decorar isso. Não precisa. É só você enxergar o que está acontecendo. Você não pode falar que 60 mais esse ângulo de azul é 180? Posso, não posso? Beleza. Então eu posso muito bem que falar que 60
mais um ângulo suplementar A é 180. Então, A vai ser 180, menos o ângulo que eu estou analisando, que é 60, que é 120. Mesma coisa, não precisa ficar decorando, é só enxergar isso daqui. Olha, analisa, vê, entende como é que isso funciona, tá bom? Entende que quando a gente tem um ângulo que é um ângulo raso, né, que é como se fosse um plano, a gente vai ter 180 graus, não é? Então não precisa ficar cismado decorando isso daí que nem doido, é só você enxergar isso daqui. Desenha um triângulo, desenhar quando você está estudando alguma coisa ajuda bastante. Desenha um triângulo, escreve lá os ângulos bonitinho, tá bom? Beleza, então a gente já sabe aqui que é um triângulo equilátero, né? Ele já tem, vou colocar aqui do lado, todos os lados iguais. Todos os lados iguais. A definição de triângulo equilátero é bem simples, né? Todos os lados dele são iguais. Ou todos os ângulos são iguais. Dá no mesmo, tá bom? Beleza? Posso passar? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Contem aí. Entendido, por causa que isso é bem fácil de aprender. Beleza, beleza. O professor que não falou beleza, beleza, era isso que o professor Paulo César falava. Eu o quê? O senhor falou beleza, beleza, é isso que o Paulo César falava pra nós. Beleza, beleza. Ah, não. Verdade. Ele fala, beleza, beleza, gente. Vamos lá. Ai, ai. Grande Paulinho. Ok, então. Vamos lá, vamos lá. Então, passar aqui. Vamos para os isósceles agora. Vocês estão achando fácil aqui esse assunto, né? Fala a verdade. Para vocês tá mole esse negócio aqui. Tô pensando em aprofundar mais um pouco. Vocês estão achando muito fácil. Vamos lá, então. Triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois. Dois. Na verdade, não é dois, né? Mas pelo menos dois lados iguais. Por que a gente fala isósceles? Porque, na real, um triângulo equilátero, ele também é isósceles. Porque ele tem dois lados iguais, né? Só que eu não vou me atentar muito a isso, porque pode bagunçar a cabeça de vocês. Mas, na verdade, a definição de triângulo isósceles é um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais, né? Se ele tem pelo menos dois lados iguais, ele tem que ter no mínimo dois. Ele pode ter três, não pode? Só que ele tem que ter no mínimo dois. Mas se ele tiver três, ele também é isósceles. Entendeu? Então, mas por via de regra, quando eu falo, ó, triângulo isósceles, você já pensa, dois lados iguais. Por quê? Porque se fosse equilátero, eu diria, né? Não faz sentido eu falar triângulo isósceles e você pensar, bom, ele é isósceles. Ou ele é equilátero, ou ele tem dois lados iguais. Não faz muito sentido pensar dessa forma, né? Mas vamos pensar assim, que ele tem dois lados iguais, tá bom? Dois lados iguais. Beleza? E o tracinho que a gente tinha combinado aqui, ó. Aí, dois lados iguais. E outra coisa interessante que a gente usou no desafio, não é? Se ele é isósceles, esses ângulos aqui, ó, eles são iguais, ó. São ângulos iguais, esses de vermelho. Oi, Dorhana. Dorhana? Quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Sim, eu Ó, queria depois que tem um microfone. Uma hã? pergunta, uma pequena pergunta. Manda. Se você tem um triângulo isósceles e ele tem A, B e C, ele ainda pode garantir que a soma de todos vai ser 180? Dos ângulos internos? Isso. Sim, com certeza. Qualquer triângulo que você imaginar, a soma dos ângulos internos vai ser 180. Não importa o formato do triângulo. Pode ser um triângulo mais doido que você imaginar. Vou pegar um triângulo muito doido aqui, ó. Oi, aqui. Vou pegar esse triângulo aqui, ó. Eu te garanto que a soma dos ângulos
é 180. Qualquer triângulo que você imaginar, qualquer um. Tá bom? Vai ser com certeza 180. Isósceles, escaleno, equilátero, acutângulo, obtusângulo, triângulo retângulo, qualquer um que a gente for estudar agora, todos vão dar 180, a soma dos ângulos internos. Beleza? Tá bom. Pronto. Vamos lá, então. Triângulo isósceles já foi. Beleza? Compreenderam o triângulo isósceles? Agora vem o escaleno. O escaleno é o mais de boa, na minha opinião. Que é o quê? Todos os lados são diferentes. É um triângulo tudo doido, que eu costumo falar, né? Ele tem todos os lados diferentes. Diferentes. O mais correto a se falar não seria lados diferentes, mas ele tem comprimentos de lados diferentes. Então, o comprimento do lado dele é diferente, né? Não o lado que é diferente, né? Não faz sentido falar que o lado, só o comprimento do lado, né? Mas a gente fala lado mesmo e não tem problema com isso, não precisa ser tão formal, tá bom? Vamos tentar desenhar um escaleno aqui. Pronto, ficou bom, né? Quer dizer, acho que isso é um isósceles, né? Não? Aqui. É um retângulo, mas pronto, é um escaleno, pronto. Então aqui a gente tem um triângulo escaleno. Vou aumentar aqui. Pronto. Nesse triângulo escaleno tem uma coisa interessante. Se ele é escaleno, todos os ângulos são diferentes e todos os lados são diferentes. Eu ia falar que todos os lados são iguais. Não são, gente, por favor, tá bom? É tudo diferente. Ângulo diferente e lado diferente. Vou colocar aqui de azul. Cada cor significa um ângulo, tá bom? Então, são lados diferentes e ângulos diferentes. Então, vou falar que aqui é um tracinho, aqui é 2 tracinhos e aqui é 3 tracinhos, para indicar que é diferente, tá bom? Um é diferente do outro. Então, são todos lados diferentes. Beleza? Então, aí a gente vai ter um triângulo escaleno. Vamos lá, então. Escaleno já foi. 17h30, né? Não dá tempo. Vai dar um tempinho bom, então. Vamos lá para outra classificação. Agora a classificação em relação aos ângulos. Estou gostando desse jeito que eu estou colocando aqui as anotações. Acho que está ficando bom. Mais organizado, né? Fica bom, melhor para vocês estudarem depois. Pronto. Classificação em relação aos ângulos. Então a gente vai ter agora o triângulo retângulo. Oi? Fica organizadinho assim. Nossa, no início era uma bagunça, viu? Na primeira aula que eu dei para vocês, meu Deus do céu. Era uma zona o meu quadro, mas a gente vai aprendendo, né? Vamos lá. Então, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem, vou colocar aqui, ó, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que tem 90 graus. Isso é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Esse é um famoso triângulo que a gente vê para muita coisa, que a gente vai estudar muito esse tipo de triângulo também, inclusive, tá bom? Famoso triângulo retângulo. Para indicar que é 90, né, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Esse símbolo significa que forma 90 graus. Aí. E aqui eu vou ter um ângulo de azul. Não sei quanto que é, se eles são iguais. Não sei se esse de azul é igual ao de vermelho. Não importa. O que importa é que para ele ser retângulo, ele precisa ter um ângulo igual a 90. Se ele tem um ângulo igual a 90, então ele é retângulo. Tá bom? Mas, ok. Então esse é o triângulo retângulo. Inclusive tem uma coisa interessante no triângulo retângulo, né? Que é o famoso teorema de Pitágoras, que a gente vai ver depois. Então, ABC, ó. No triângulo de Pitágoras, a gente tem essa relação aqui, ó. Que o b ao quadrado mais c ao quadrado Ô, é Pro, você igual... tá falando muito rápido, hein? Oi, tô? Perdão. Onde que você parou aí? Hum? Tá
tá com dúvida de alguma coisa? Bom, mas eu vou parar um pouquinho. Sim, é que você tava falando um pouquinho mais rápido que o normal. Não, sim, sim. É porque hoje a aula realmente é mais puxada. Vai ser mais conteúdo hoje, tá bom? Mas tranquilo que qualquer coisa é só avisar, tá bom? Que eu dou uma diminuída. Então, esse daí é o triângulo retângulo. Ele tem que ter um ângulo reto e ele tem essa relação aqui. Essa relação, gente, eu vou provar da onde que veio no final da aula ou na próxima aula. Um dos dois, ou no final dessa ou na próxima. Aí vamos ver. Provavelmente na próxima, viu? Porque eu não estou querendo correr muito e esse daqui é um assunto importante para vocês. Então acho que eu não vou correr bastante. Eu vou acho que eu vou parar em relação dos ângulos. Vou falar para vocês triângulo retângulo, triângulo obtusângulo e acutângulo, esses três tipos, e encerro a aula hoje, que acho que é melhor. Aí na próxima a gente vê mais coisa. Acho que é melhor para vocês estudarem depois, tá bom? Beleza. Então esse daí é o triângulo retângulo. Correr. Eu pensei em dar essa aula, dar esse assunto em uma aula só, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Melhor eu diminuir um pouco, tá bom? Me tira uma dúvida, vocês já viram o Teorema de Pitágoras? Vocês já usaram o Teorema de Pitágoras? Já sabem como é que é? Professor, Oi. no ano passado, o principal ele meio que ensinou sobre esse negócio de teorema de Pitágoras. Aham. Porém, a gente esqueceu ainda. Só para dar uma relembrada, então. Eita, você esqueceu? Tá bom, tudo bem. Vamos com calma. Tudo bem, Lohan, tudo bem. Beleza, mas fica tranquilo que a gente vai relembrar tudo de Teorema de Pitágoras. Eu não vou só mostrar, eu vou provar de onde que veio isso daí, tá bom? Vou começar a introduzir um pouquinho as demonstrações na minha aula. Eu acho que é uma coisa interessante para vocês, porque uma coisa interessante na matemática é que matemática não trata só de você sair decorando fórmula ou fazendo conta, mas tem a ver com raciocínio por trás. Então, matemática não é só você sair fazendo um monte de conta que nem doido e falar que você sabe matemática, mas é o raciocínio por trás disso. Então, se você sabe essa fórmula aqui, não significa que você entendeu o teorema, não significa que você entende o que está acontecendo ali dentro. Mas a partir do momento que eu mostro para você da onde que veio esse teorema, da onde que saiu isso daí, por que que funciona desse jeito, aí você começa a entender o que é isso da matemática, da onde que veio esse negócio, né? Que é pura lógica. A gente usa lógica, raciocínio para absolutamente tudo na matemática. Tá bom? Então, você pega teorema, você pega várias coisas e uma coisa vai desmembrando a outra. Isso é bem comum na matemática. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu pensei, inclusive, em começar com vocês funções trigonométricas. Falar um pouquinho sobre função trigonométrica. Seno, cosseno. Vocês já viram um pouco sobre isso? Ou não? Sim, acho que isso em 2021. Vocês viram seno. Ok. Vocês lembram? De- Um pouquinho. Só um pouquinho? Tá bom, então. Então, acho que eu vou relembrar isso daí também. Falar um pouquinho de seno, cosseno. Não vai ser muito aprofundado, tá bom? Vai ser só o básico. Seno, cosseno, mas coisas mais básicas do seno e cosseno, porque dentro de trigonometria, né, que é o assunto que tem as funções trigonométricas, tem muita coisa. É um mundo dentro da trigonometria, tem muito assunto para estudar, então vou passar só superficialmente para vocês, né? No ensino médio vocês vão ver mais coisas sobre isso. Beleza? Bom, então vamos passar aqui. Triângulo retângulo já foi. Vamos agora pro obtusângulo. Então, o que que é esse tal desse triângulo obtusângulo? Olha só, aqui é obtu, tô riscando aqui, obtu e ângulo. Obtu vem de ângulo obtuso. Você sabe o que que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 graus. Então, se eu tenho que colocar aqui obtuso,
é um ângulo maior do que 90 graus. Esse ângulo, por exemplo, que eu estou desenhando aqui, coloca aqui, ó, esse. Não parece muito maior do que 90, né? Aqui, pronto. Esse ângulo, por exemplo, é o obtusângulo, tá bom? Vamos falar que aqui é, sei lá, 150 graus, vai? Com calma, com calma. Então, esse ângulo aí tem 150 graus, é um ângulo obtuso. E o que que seria, então, um triângulo obtusângulo? Acho que já ficou meio claro o que que é, né? É um triângulo que tem todos os ângulos obtusos? Não, tem um ângulo obtuso. Por que que ele não pode ter todos os ângulos obtusos? Por quê? Porque pensa comigo, se o triângulo ele tem a soma dos ângulos internos, vamos colocar aqui, ó, é 180, então eu tenho vamos considerar que eu tenho dois ângulos obtusos. Então eu tenho o ângulo A e o ângulo B, por exemplo. O C não importa, esse último. Eu sei que A é obtuso, então é maior do que 90. Eu sei que B é obtuso, também é maior do que 90. O que isso significa? Que A mais B é maior do que 180. Concorda comigo? Né? Porque se A é maior do que 90 e B também é maior do que 90, então A mais B é maior do que a soma desses dois aqui. Então, A mais B é maior do que 180. O que não faz sentido nenhum, né? Porque como é que dois ângulos em um triângulo vão se somar e ser maior do que 180? A soma desses dois vai ser mais do que 180. Não faz sentido, né? Porque os três ângulos somados que tem que dar 180. Então, eu não posso ter mais do que um ângulo obtuso em um triângulo. Não posso, lembra muito bem disso. Só posso ter um ângulo, um único ângulo obtuso em um triângulo. Colocando de preto, né? Vou colocar aqui, ó. Um obtusângulo. Vai sair um isósceles, quer ver? Pronto, falei. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Então ele tem um ângulo obtuso. Vou colocar aqui, ó. Maior, eita, maior do que 90. Beleza? E vou riscar aqui, ó. Eu vou falar que aqui é, sei lá, 120. É um ângulo obtuso, tá bom? Por exemplo. Ah, e em relação aos lados? Tanto faz, tá bom? Não importa os lados. Para ele ser obtusângulo, ele só precisa ter um ângulo obtuso. O resto, não sei, tá bom? Então, eu posso ter um ângulo obtusângulo que é isósceles. Eu posso ter um ângulo obtusângulo que é escaleno. Não posso ter um ângulo obtusângulo, um triângulo obtusângulo que é equilátero. Por quê? Porque um equilátero, os ângulos internos de um triângulo equilátero é 60. Todos os ângulos são 60, tá bom? Então não é possível um triângulo obtusângulo ser equilátero, né? Vou até colocar aqui embaixo, relacionando. Oi? Uma perguntinha. Hum, Como pode identificar um ângulo obtuso? fazer o quê? Como a gente pode identificar que aquele ângulo pode ser obtuso ou não? Pronto, é só você olhar os ângulos. Eu tenho um triângulo qualquer. Você vai olhar os ângulos desse triângulo. Então, de olho assim, você não vai saber diferenciar, né? Mas você pode olhar esse daqui, por exemplo, que eu escrevi. Dá para ver que esse ângulo de vermelho que eu estou grifando é maior do que 90, né? Porque eu sei que 90 é isso daqui, mais ou menos, né? Concorda comigo que esse ângulo aqui é menor do que esse? Sim. Pronto. Ou seja, 120 é maior do que 90, então ele é obtuso. Ele tem um ângulo obtuso. Então ele é obtusângulo. Se ele tiver pelo menos um ângulo que é maior do que 90, então ele é obtusângulo. Entendi Entendeu? agora. Pronto. É isso aí. Ele pode ser isósceles ou escaleno. Escaleno. Beleza, vou até colocar aqui, ó. Calma, cadê? Pronto. O triângulo retângulo, né? Aqui, ó. Ele também pode ser
isósceles ou escaleno. Tá bom? Então, um triângulo retângulo, ele pode ser isósceles ou escaleno. O obtusângulo também. Beleza? Então, ele tem um ângulo obtuso. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu certinho? Entendido. Beleza, então. Fechou. Vamos lá. Bom, então terminou esse daqui, triângulo obtusângulo. Vamos agora para triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que ele tem todos... Ui, cadê? Ui, pronto, aqui. Todos os ângulos agudos. Eita, agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor do que 90. Ou seja, 60 é acutângulo. 20 graus é um ângulo agudo, perdão. 20 graus é um ângulo agudo, 60 é um ângulo agudo, 45 é um ângulo agudo. Então, enquanto eu tenho ângulos que são maiores do que 90, que são chamados de obtusos, eu tenho menores, que são chamados de agudos. Tá bom? Eu vou escrever aqui um triângulo bem famoso, que é acutângulo. Equilátero. Olha só. Um triângulo equilátero, ele sempre é acutângulo. Por quê? Porque todos os seus ângulos são 60. Concorda comigo que 60 é menor do que 90? Então, se 60 é menor do que 90, todos os ângulos são agudos, né? Beleza. Então, todos os ângulos dele daqui são agudos. Vou colocar aqui, ó. Menor que 90. Beleza. Então, é um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, deixa eu pensar no outro aqui. Eu posso ter isósceles, que é acutângulo, e posso também ter escaleno. Então, os três, eles podem ser. Né? Tá certo isso? Isso aí. Então, ele pode ser isósceles, equilátero, ou escaleno. Escaleno. Pronto. Beleza? Então, um triângulo acutângulo pode ser os três. Né? Então, perceba que eu tenho dois tipos de classificação de triângulo. Eu posso classificar ele em relação aos seus ângulos ou em relação aos seus lados. Essas duas classificações, tá bom? É um negócio meio chato, porque você tem que decorar cada uma, saber o que é cada coisa, mas é bem, depois que você entende um pouquinho, é bem mais tranquilo, tá bom? Então, relembrando aqui, um triângulo acutângulo tem que ter todos os ângulos menor do que 90. Um obtuso, um ângulo maior do que 90. Eu não posso ter nenhum triângulo, repetindo, não posso ter nenhum triângulo que tem dois ângulos obtusos. Tá bom? Não tem nem como ter dois ângulos obtusos, tá bom? E o triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo reto. Beleza? Eu não posso ter um triângulo que tem dois ângulos retos, né? Porque se eu tenho um triângulo que tem dois ângulos retos, eu somo os dois ângulos e vai dar 180. Onde já se viu isso? Então, ele não é um triângulo, né? Não faz sentido. Vamos pegar um triângulo qualquer aqui, ó. Aí eu falo para você que aqui é 90 e aqui é 90. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum ter um triângulo que tem dois ângulos valendo 90. Por quê? Porque só de somar esses dois aqui, eu vou chegar a 180. E esse ângulo aqui? Não tem ângulo? Não faz sentido, né? Então não é um triângulo, tá bom? Então eu não posso ter nenhum triângulo que tem dois ângulos retos também, beleza? Já estamos encerrando aí. Ok. Ficou interessante a aula de hoje, né?
Então, polígono formado por 3 lados. Deu para ver bastante coisa. Eu vou fazer mais uma coisa hoje, rapidinho. Que é o seguinte, vamos ver aqui os desafios. Vamos para ver se tem algum para aula que vem que vocês consigam fazer com o assunto que a gente deu até agora. Eu acho que não. Pelo que eu me lembro dos desafios que eu coloquei, eu acho que não tem. Travou aqui, foi. Ele tá pegando sua bolsa, mãe. Hã? Beleza. Só um minutinho aqui. Nossa, travou aqui. Se agora vai. Travou. Não, voltou. Pronto. Cadê o lista de exercícios? Eita, acho que eu não baixei a lista de exercícios ainda. Enfim, gente. É isso, então. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Estou agora, momento de tirar dúvidas. Se não- Aí na próxima aula eu passo o desafio para vocês. E aí, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Pode falar. Tem um tempinho aí até o final da aula. Se não, estão liberados. Quem tiver alguma dúvida, eu vou esperar aqui até o horário terminar, tá bom? Tchau. Tchau, Lohana. Tchau, 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 tchau. E agora eu consegui entender que é esse tipo de assunto dos ângulos e também sobre os triângulos. Sério? Que bom. Eu não consegui entender isso aí. Que bom, então. A aula é minha preferida. Sério? Fico muito feliz de ouvir isso. Muito, muito obrigado. É muito difícil ter aula de matemática, assim, que o pessoal fala, nossa, eu gosto da aula de professor de matemática. Você já tem quantos anos, professor? 19. Ah, por isso, você já tem uma cara de ser novo mesmo. Aí, rapidinho, deixa eu encerrar a gravação aqui, peraí.